21 de maio de 1960, nasce o famoso canibal de Milwaukee, vulgo Jeffrey Dahmer. Fala, humanos e humanas, Igor Tomé do canal o quê? Já tomou teu remédio? Caso você seja novo aqui, toda quarta nós temos o quê? A Quarta do Cão. O que se refere à Quarta do Cão? Eu vou falar sobre filmes, séries, livros, com temáticas bem um pouco pesadas, né? Sobre serial killers, fantasmas, lendas e os demais assuntos e afins que se encaixem na Quarta do Cão. E novamente eu repito, por que quarta-feira? Porque eu não gosto de quarta-feira e a gente tem que produzir alguma coisa, né? Deixar algum legado. Geralmente eu sempre tento encaixar livro, HQ com filme, né? Dando mais ênfase a filme, mas neste caso eu vou dar mais ênfase a HQ, que a HQ é essa, lançada em 2012, só que chegou pro Brasil em 2017, meu querido Dahmer. Escrita por Dick Beckdeff, ele foi um dos amigos que conviveu com o Jeffrey Dahmer, né? Durante a adolescência, entre seus 12 até os 18 anos, mais ou menos. Então, eu vou focar mais na HQ do que no filme, que eu vou falar um pouco mais à frente, beleza? Já deu like? Se inscreveu? Compartilhou? Seja bem-vindo à Quarta do Cão. A infância do Jeffrey Dahmer foi uma coisa assim, meio que já era um preparo, já era um anúncio do que viria a ser. Porque quando a mãe dele estava grávida dele, né, a senhora Joyce, ela meio que sentia dores terríveis enquanto grávida do Jeffrey. Ela sofria espasmos, epilepsia. Então assim, meio que ela já queria rejeitar e abortar aquele neném. Mas enfim, o Jeffrey acabou nascendo, beleza? Tranquilo, nasceu. Porém, a gravidez do Jeff deixou sequelas muito graves com a mãe. Ela ficou uma pessoa hipocondríaca, totalmente dependente de remédios, né? E sofria epilepsia. Foca bem no que eu vou falar. Ela sofria epilepsia, que isso mais à frente vocês vão entender o vínculo. E ela entrava em conflito demais com o pai do Jeffrey, né? E a mãe do Jeffrey Dahmer tinha um atrito, um conflito muito grande com o Leonel. Então assim, o Jeffrey Dahmer cresceu numa família um pouco ou muito desestruturada, né? O pai trabalhava demais. Outra informação importante que você tem que ter, ele estava terminando o seu PhD em Química. Lembra, em epilepsia e Química. Daqui a pouco, que o Dick Beckdeff, como eu falei antes, ele era amigo do Jeffrey Dahmer, né? E como é que ele conheceu o Jeffrey Dahmer? O Jeffrey Dahmer sempre foi um cara muito isolado, caladão, muito na dele. E teve uma situação dentro de uma biblioteca que estava o grupo dos amigos do Dick Beckdeff e o Jeffrey Dahmer. E o Jeffrey Dahmer começou a imitar alguém com epilepsia, começou a fazer umas palhaçadas, coisa de adolescente retardado, que todo mundo faz. Aliás, eu fiz, eu acho que até hoje eu faço, também você faz. E é isso, questão de evolução, né? Tem determinadas brincadeiras que nós não fazemos mais. Continuando, trapau. Daí, ele começou a fazer a palhaçada, começou a se destacar, de ser engraçado, mas ele ainda com aquela personalidade reclusa, correto? Tranquilo. Adolescência. Vamos falar da adolescência, que é uma fase complicada na vida de todo mundo. Eu particularmente detesto. Eu detestei a vida da adolescência. Você é feio, você é cheio de espinhos, você não tem dinheiro pra porra nenhuma, você não pega ninguém. É a vida. Aí continuando. O Jeffrey Dahmer, ele não falou pra ninguém, mas ele se descobriu homossexual. Como é que ele se descobriu homossexual? Como ele morava perto de uma rodovia e tinha um cara, um corredor, um atleta, corredor. E quase diariamente o Jeffrey Dahmer olhava pra ele e tinha um tesão por ele. Ele tinha uma atração muito forte. A partir daí, ele se descobriu homossexual. O Jeffrey Dahmer, imaginava esse corredor, ele morto na cama dele e ele fazendo inúmeras obscenidades, fazendo todo tipo de maldade, baixaria, transformando aquele corredor em um boneco a seu bel prazer, correto? Correto. Como eu falei agora, o Jeffrey Dahmer ele morava numa rodovia que havia corredor. E também nessa rodovia passava um trânsito muito bagaceira, né? Caminhão, carro. E havia muitos animais, né? Mortos. E o Jeffrey Dahmer começou a ter uma ligação, a querer gostar, a pesquisar sobre animais mortos. Mas como? Dissolvendo os bichinhos, né? E enquanto ele via esses bichinhos, ele descobriu que ele tinha um fascínio por ossos. Entendeu? Então o que ele fazia? Ele pegava esses bichinhos, né, na estrada e levava por tipo um porão. Não um porão, é tipo um mini laboratório, né?
Era como se fosse uma casa, ele levava para casa de fundos, né? Lá ele criou um pseudo, um falso laboratório, né? Nas casas, a gente pode falar que é um casebrezinho. E como ele dissolvia? Como eu falei mais cedo, o pai dele era químico, PhD, então, ou seja, ele tinha todo um acesso a todo o material químico, né? Para realizar aquele vísceras de pele, por aí vai. E nisso ele pegava os bichinhos e ia separando um por um, por um, por um. Tem duas situações nessa HQ que é muito interessante. Eu vou contar a primeira, né? Para conhecer esse tal laboratório Make Breaking Bad, né? Chegando lá, aí entrou a galera e nisso ele foi mostrando 3 potes, né? Com 3 tipos de bichos diferentes, explicando. Ah, aqui tem um osso, aqui tem vísceras, aqui tem peles. Só que um dos amigos foi dar uma de palhaço, foi contrariá-lo. Ele ficou tão enfurecido, ele ficou tão puto, que ele pegou o pote de vidro e tacou no chão. Nisso, quando tacou no chão, soltou aquele odor, mistura com gases e produto químico, que todo mundo saiu correndo. E um dos outros amigos dele, assim, pô, cara, tu é maluco, não sei o quê. E nisso, todo mundo já ficou, opa. Mas, às vezes, assim, deixou passar batido e tal, né? Uma situação com os amigos dele, que ele relata nesta HQ, que ela é muito bem escrita, é o seguinte: eles foram marcar de pescar, né? Então lá, todo o grupo pescando. E nisso o Jeffrey consegue fisgar um peixe. Pegou o peixe. Aí o pessoal, vamos pegar esse peixe e fazer uma comida, fritar o peixe, assar, sei lá. Só que o Jeffrey Dahmer, ao olhar o peixe, se mexendo ainda, ele tirou um canivete do bolso e começou a fatiar, a esfaquear o peixe, que nisso os amigos novamente ficaram assim, sem reação. E perguntaram, por que você fez isso? Aí ele falou, a resposta do Jeff Dahmer foi, porque eu gosto. E porque eu gosto de osso. E vamos falar dos anos 70 agora, né? Puxando o gancho. O que foi os anos 70? Contracultura, guerra pós-Vietnã. Os anos 70 é o seguinte: pós-guerra, paz e amor, tá cheio de hippie. E a galera, muitos adolescentes, eles iam bêbados pra aula. Eles bebiam na aula. Aliados que professores fumavam maconha junto com os alunos. E o Jeff Dahmer, como sempre foi um cara negligenciado, ele se viciou em álcool muito cedo, ou seja, então ele ia bêbado, tipo assim, no primeiro ano ele conseguia até disfarçar, mas depois ele bebia era na frente dos amigos dele. Eu vou daqui a pouco mostrar umas coisinhas, beleza? Mesmo ele tendo esses certos amigos, o Jeff Dahmer, ele mantinha aquela personalidade dele meio escrota, né? Meio do que viria a ser, né? E é isso. E o Jeff Dahmer, ele era um cara que se destacava, não por ser um cara simpático e educado, mas ele se destacou o seguinte: tocava clarinete, ele participava da equipe de jornalismo na escola, ele era um bom aluno, ele tirava boas notas, exceto pelo último ano que ele degringolou de vez. Por quê? Já puxando o gancho. A mãe dele simplesmente abandonou ele, porque os pais iam meio que separado, o pai dele já estava morando com outra mulher, e tava a mãe morando com o Jeffrey e o Dave. Só que já estava naquela disputa, na disputa judicial quem queria ficar com o Dave. Ou seja, o Jeffrey sempre foi renegado. Lembrando, ser renegado, você ser calado, você ser espancado, não justifica o que tu fez. Não justifica o que tu fez, as atrocidades que você fez, o que ele fez. Você não, ele fez. O que aconteceu? No último ano do ensino médio, ou colegial, como eles chamam nos Estados Unidos, a mãe dele abandonou ele com uma pouca grana e falou o seguinte: eu tô indo embora, vou voltar pra minha cidade. Mas aí o Jeff Dahmer perguntou pra mãe dele: ué, mas e eu? Não, você vai ter seu pai, entendeu? Eu tô com o David. E se o teu pai perguntar onde é que eu tô, você fala que não sabe. E realmente ele não sabia onde a mãe tava. Ele ficou 3 meses sozinho, bebendo, usando muita droga. E você imagina a bagaceira, foi daí que ele degringolou. Passou esses 3 meses, o pai dele falou: porra, caramba, o que aconteceu e tal. O pai dele perguntou: cadê sua mãe? Ele não sabia, realmente não sabia. Continuou, ficou abismado. O pai dele deu uma grana pra ele se manter durante aquele período, mas só fez beber e usar drogas. Tranquilo? Tranquilo. É o seguinte, gente, eu vou explanar mais um pouco sobre o pós, né, que o meu intuito desse vídeo, focar na HQ, que foi o que eu li. Eu vi o filme e li relatos. Então, continuando. O pós Jeffrey Dahmer, né? A HQ, ela vai contar a história da pré-adolescência, um pouco, muito superficial, da infância do Jeff Dahmer. Mas, assim, ele dá uma ênfase muito bacana na pré-adolescência do Jeff Dahmer, até ele cometer o primeiro assassinato, que foi em 1978. Entendeu? No total, eu vou resumir pra vocês. O Jeff Dahmer, ele matou
17 homens, né? A maioria entre negros e latinos. É uma informação assim que pro Brasil pode parecer desnecessária, mas para os Estados Unidos eles enfatizam muito isso. Então só apenas reproduzindo a informação que eu tive, beleza? Então no total foi o seguinte: 17 homens. Só que teve um caso que realmente eu vou ter que falar aqui, porque entre as entrevistas que eu vi do Jeff Dahmer, que a justificativa que ele deu, gente, não tem... Eu não passo pela minha cabeça, assim, eu não consigo compreender, tá fora da minha compreensão, fora do que eu raciocino sobre isso. Ele pegou um garoto de 14 anos, dopou o moleque e furou a cabeça dele porque ele queria transformar esse garoto num zumbi, para usar da forma como quer, né? Como um bel prazer. Só que essa vítima, uma das vítimas, ele ainda estava vivo. Imagina furar a cabeça de alguém com uma furadeira. Então assim, esse é um dos mais chocantes, todos são chocantes. Ele praticou canibalismo, necrofilia e coisas perversas. Tanto é que ele tá no hall de uma forma ruim, um dos piores serial killers do mundo, né? Um dos mais notórios nos Estados Unidos, né? Então assim, em 1992, Jeffrey Dahmer conseguiu ser capturado. Ele pegou uma pena de 15 prisões perpétuas. Já em 1994, enquanto ele estava limpando, junto com mais 2 prisioneiros, o banheiro, foi onde aconteceu a morte dele, né? Após o ocorrido, Jeffrey Dahmer pediu que seu corpo fosse cremado e suas cinzas fossem jogadas no mar. Agora eu vou falar um pouco do filme baseado na HQ. Seguinte, gente, primeiro eu vi o filme e depois eu comprei a HQ. Aí tá muito fidedigno o filme com a HQ, saca? Tá muito idêntico, a atuação dos elencos tá muito bacana. E eu volto a repetir, narra a história mais da adolescência até o primeiro assassinato do Jeff Dahmer. O finalzinho do filme é muito bacana, entendeu? Agora eu vou mostrar algumas imagens da HQ. Aqui a HQ, ó, tem algumas marcações. Tá focando, trepado. Gente, aqui o Dahmer... Aqui, ó. Tô me baseando nisso, galera. Aqui ele tá no grupo da equipe do jornal do colégio, né? Aqui ele tá... Uma... Que não é dele, né? Querendo fazer uma de palhacito. Mas outra foto... Ó, a foto dele... Aqui, ó. Opa, tá focando. Certo. Esse aqui é o autor, que foi o amigo dele, né? Quadrinista. E uma das fotos que eu acho mais bacana, né? Aqui, ó. Essa frase é muito bacana. Quando eu era garoto, eu era igual a todo mundo, né? E aqui ele tá fazendo a palhaçada dele. Super engraçado, né? Só que o foco, o que tem aqui? É um copo de plástico com café e alguma bebida alcoólica, né? Como eu falei no vídeo, ele ia já alcoolizado ou bebia durante a aula. Tava nem aí. Foda-se. Por fim, humanos e humanas, agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Dá like, se inscreve. E, novamente, eu quero que você comente o que você acha dessa história. Ela é muito bizarra. Eu falei muito superficialmente, porque eu não quis entrar em detalhes, porque é muito cabuloso. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.